Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos no segundo trimestre de 2025, na lição de número 2. A revista é esta aqui, que se encontra em minhas mãos. A lição é 2. E dentro da lição vai comportar pelo menos 5 sermões que são exemplos no livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro deles nós já deixamos um vídeo, que é sobre a pregação de Pedro na festa de Pentecostes. O segundo também há um vídeo específico, capítulo 3, do 11 até o 26, sobre o sermão de Pedro no templo. Os dois primeiros são bem longos, por conta, dos detalhes que são muito ricos dentro da própria narrativa bíblica. O terceiro exemplo de sermão é o de Estevão, do capítulo 7 de Atos, conforme está sendo projetado, até o versículo 53. É um texto, digamos assim, longo por demais. A gente não vai abordar necessariamente todo o teor, mas podemos tecer alguns comentários importantes para que você possa assimilar e aproveitar. E ainda, caso algum aluno de escola bíblica venha fazer alguma indagação, quem sabe você tenha material, ou seja, uma substância para poder, então, responder à altura do texto bíblico, tá bom? Vejamos aqui, então, Atos capítulo 7. Nós temos esse sermão, e vamos apresentar uma síntese apenas. Estevão, ele estava diante do Sinédrio, que era o conselho religioso judaico. Ele está respondendo a acusações de blasfêmia contra Moisés, contra Deus e o templo. Ele faz uma recapitulação da história de Israel, destacando. Ele vai destacar, o Estevão, este aqui, ele vai começar a destacar, primeiramente, o chamado de Abraão, porque Deus se revelou a Abraão fora da terra prometida. Depois ele vai mencionar José, isso mesmo. José, ele é mencionado aqui, mais adiante, por enquanto está Abraão, e mais adiante, ó, ele vai mencionar José, porque Deus estava com José, mesmo em meio à rejeição dos seus irmãos. Um pouquinho mais à frente, ele vai começar a falar, depois da história de José, sobre a questão do templo. Isso mesmo, ele vai mencionar a questão do templo, e a gente vai aqui passar algumas coisas para que você possa ter uma ideia do que ele falou a respeito do templo do Senhor. Com relação ao templo e ao tabernáculo, ele mostrou que Deus nunca esteve restrito às construções humanas. É o que a gente verifica justamente nesse texto que vai falar isto, ou seja, faz alusão ao templo que Deus não habita em casa ou feitas pelas mãos dos homens. E, veja bem, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Desta maneira, como eu disse, ele mostra que Deus nunca esteve restrito às construções humanas. E ele vai concluir com uma forte repreensão. E qual foi a repreensão da parte de Estevão? Ele acusou os líderes de resistirem ao Espírito Santo, assim como os antepassados rejeitaram os profetas. Vai além, diz que eles traíram e mataram o justo, numa referência a Jesus, mesmo tendo recebido a lei. Mas nós temos também alguns pontos positivos. Os negativos não vou destacar, mas os positivos, qual é? Entre eles, eu começo por este. O conhecimento profundo das Escrituras de Estevão. Ele mostrou o domínio da história de Israel e usa para argumentar com autoridade. Um outro aspecto que me chama a atenção é a coragem para confrontar. Ele não suaviza a verdade, ele fala com ousadia, mesmo diante do perigo. Hoje em dia,
esses dois aspectos tratados aqui como positivos, que a gente encontra na vida de Estevão, está ausente na vida de alguns líderes. Existem líderes, infelizmente, falo isso com aperto no coração, que deveriam ter um conhecimento profundo das Escrituras, mas eles não mostram domínio sequer da história do cristianismo, da Bíblia como um todo, bem como não são corajosos, falando com ousadia sempre a verdade. Um outro aspecto que eu quero destacar é a conexão histórica com o Evangelho, porque mostra que a rejeição de Jesus é parte de um padrão histórico de resistência ao plano de Deus. Uma outra coisa que a gente não pode deixar e não pode assim deixar de lado e nem perder de vista é que a ênfase na presença de Deus, além de estruturas físicas, enfatiza que Deus não está limitado ao templo, apontando para uma viva fé e fiel à verdade. Agora eu quero terminar esse vídeo, porque é algo sucinto, como eu falei no início, que nós devemos conhecer bem, meus irmãos, a palavra de Deus para dar uma resposta sólida à nossa fé. Além disso, nós devemos é, estar sempre conduzidos pelo Espírito Santo. Desta maneira, não devemos resistir à voz do Espírito Santo, mas estar atentos ao que Deus está fazendo hoje e o que ele diz através de sua bendita palavra. Deus está presente em todos os lugares e a nossa fé deve ir além da religiosidade e das tradições, de movimentos, de experiências religiosas, por mais maravilhosas que sejam. E a coragem, e finalizo aqui, de Estevão, nos inspira a falar com verdade e amor, mesmo quando a mensagem é dura. Estevão, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, que foi justamente as condições para a escolha dos diáconos, e ele era um diácono, ele pregou um sermão na direção do Espírito, ou seja, sendo conduzido pelo mesmo Espírito, e como resultado, não teve aplausos, não teve elogios, ele foi apedrejado. Algumas vezes nós falamos em nome de Jesus, a mensagem de Cristo Jesus pura e cristalina, e nós não recebemos necessariamente aplauso, não recebemos elogios, porque é uma palavra que vai calar no coração do homem, e o coração do homem é por demais enganoso, e quando não é resistente à verdade. Agora, quando a mensagem de Deus, que é poder de Deus para todo aquele que crê, encontra guarida na mente do coração, aí há uma transformação. Fiquemos com estes apontamentos, que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente, e espero fazer até domingo os, os outros dois sermões finais. Sermão de Paulo em Antioquia e sermão de Paulo em Atenas, primeiro para tentar ajudá-lo dentro desse período de, de aplicação da lição de número 2 da revista, que é no próximo domingo. Agora, caso eu não consiga, ao menos vou deixar aqui na playlist, dentro da EBD, para que sirva de material de apoio para toda e qualquer pessoa que chegar no outro momento, destino deste é verdade, mas que possa de alguma forma aproveitar algumas informações, alguns detalhes e, sobretudo, se deleitar com a palavra de Deus.